Começa aqui o Giro pelos Tribunais. Os principais julgamentos do dia. As decisões do Poder Judiciário. Notícias, entrevistas. A análise de quem faz a justiça. As decisões de hoje em todo o Brasil. Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Agora em Brasília são 18 horas em ponto. Muito boa noite. A partir de agora, você acompanha o giro de informações pelos tribunais de justiça de todo o país. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e fico com você até às 7 da noite, sintonizando os seus direitos com as principais notícias do judiciário brasileiro. E vamos aos destaques de hoje. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação penal contra deputados federais acusados de desviar recursos de emendas parlamentares. TST fará audiência pública sobre aumento de jornada em atividades insalubres nesta quinta-feira. Justiça de Mato Grosso confirma a indenização à mulher que teve conta digital aberta sem autorização. E ainda, Justiça Mineira decide que guarda de pet não é direito de família. Essas e outras notícias você confere agora no Giro pelos Tribunais desta terça-feira, dia 10 de março de 2026. É a Rádio Justiça, é 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Agora são 18 horas e 2 minutos. Justiça de Mato Grosso confirma indenização à mulher que teve conta digital aberta sem autorização. Ao todo, são 8 réus. Entre eles, os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do PL do Maranhão, e o ex-deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grupo teria montado um esquema para vender emendas parlamentares. Eles são acusados de corrupção passiva e organização criminosa. O STF recebeu a denúncia em março do ano passado. O julgamento na primeira turma foi iniciado com a apresentação do relatório que faz um resumo do caso. O relator, ministro Cristiano Zanin, enfatizou que foram garantidos o contraditório e ampla defesa durante a instrução do processo. Logo após o oferecimento de denúncia, determinei a reabertura do prazo para oferecimento de resposta à acusação para todos os denunciados, tendo em vista o pedido imediato de acesso integral a inquérito correlato às investigações de que fora feito por 3 denunciados. Tendo em vista a certidão da Secretaria Judiciária, atestando a inexistência de qualquer manifestação nos autos, dos denunciados Antônio José da Silva Rocha e Hilton Ferreira Neto, procedi à nomeação da Defensoria Pública da União para a apresentação de resposta prévia à denúncia quanto aos dois, a fim de assegurar contraditório e ampla defesa. O ministro também fez um resumo da denúncia apresentada pelo Ministério Público com fatos que demonstravam os crimes cometidos e a extensão de venda de emendas parlamentares para municípios do Maranhão. Na descrição fática que a denúncia apresentou, o deputado federal Josimar Maranhãozinho, além de autor de uma das emendas parlamentares, coordenava o encaminhamento de recursos públicos das outras duas, consoante uma série de diálogos travados entre ele e também os deputados federais Gilda Nemia de Souza e João Bosco da Costa, este último ocupando hoje a posição de suplente. A hipótese acusatória, lembro, é de que a destinação de emendas parlamentares de saúde em troca do pagamento de vantagem devida não ocorreu apenas em São José do Ribamar, mas também em outros municípios maranhenses. O foco das investigações foi o município de São José de Ribamar, no Maranhão. De acordo com a acusação, os parlamentares teriam destinado mais de 6 milhões e meio de reais em emendas para a cidade em 2020. Em troca, teriam exigido do então prefeito José Eudes Sampaio o pagamento de 1 milhão e 600 mil reais, o que corresponde a 25% do valor total dos recursos destinados. A investigação começou após uma denúncia feita pelo próprio ex-prefeito, que relatou ter sofrido cobranças e intimidações.
A Procuradoria-Geral da República aponta o deputado Josimar Maranhãozinho como líder da organização criminosa. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Então vamos fatiar o assunto e organizar a casa. Eu tinha falado que a Justiça de Mato Grosso confirmava a indenização à mulher que teve a conta digital aberta sem autorização. Esse é um dos destaques de hoje que você vai ver daqui a pouco. Agora, você conferiu na matéria de Carolina Chaves que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação penal contra deputados federais acusados de desviar recursos de emendas parlamentares. E foi a reportagem Carolina Chaves que acompanhou o início do julgamento e os detalhes a respeito dessa primeira fase que aconteceu na manhã de hoje. Tivemos também justamente a continuação na tarde de hoje que você acompanhou aqui em 104,7 FM. Foram ouvidos, portanto, todos os advogados dos 8 réus e depois o julgamento foi suspenso, sendo retomado na expectativa da próxima terça-feira, dia 17 de março, a partir de 1h da tarde, com o voto do relator ministro Cristiano Zanin. Vale salientar que houve uma decisão da presidência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com o ministro Flávio Dino, exatamente no sentido de manter uma continuidade da apresentação dos respectivos votos, pois haveria amanhã mais uma sessão da primeira turma para a continuidade desse julgamento. Como teria de ser interrompida, havia também compromissos marcados dos ministros componentes da turma, e havendo ainda a sessão plenária da quarta-feira, a partir das 2h da tarde, houve a opção de transferir a continuidade do julgamento para a próxima terça-feira, aí sim sendo retomado o julgamento a partir do voto do relator, como já dissemos, o ministro Cristiano Zanin. Agora são 18h07. O Supremo Tribunal Federal promoveu hoje uma reunião com presidentes de tribunais superiores e de tribunais de segunda instância para discutir melhorias no sistema de justiça. Entre os principais desafios estão a gestão do judiciário, o combate à violência e o enfrentamento ao crime organizado. Detalhes com a repórter Fernanda Porto, que acompanhou o encontro. Ao abrir o encontro, o presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, destacou a importância do diálogo entre as instituições e afirmou que a democracia é o caminho para enfrentar os desafios do país. No nosso país, porém, é saudável o distanciamento que mantemos das partes e dos interesses em jogo. Isso é o que permite, na prática, um mínimo de justiça social. A imparcialidade não é frieza. A imparcialidade é condição de possibilidade da equidade. Enquanto não tivermos o mundo que almejamos, precisaremos, como no passado, de juízes e juízas que tenham condições reais de garantir a lei para todos e para todos sem exceção. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, ressaltou que o encontro é uma oportunidade de debate e de construção coletiva de soluções para o judiciário. Nós somos juízes abnegados, somos juízes que dedicamos nossa carreira a uma atividade essencial à República Brasileira. O ministro do Superior Tribunal Militar, Arthur Vidigal, e o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, também destacaram os desafios de garantir justiça em um país de dimensões continentais e a importância da atuação conjunta dos tribunais. Quando os tribunais caminham em sintonia, o fardo se divide e a força se multiplica. Não formamos um arquipélago, somos, sim, um continente. E somente sendo continente vamos demonstrar aquilo que a sociedade brasileira já possui. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, destacou a importância da confiança no trabalho das cortes para responder às demandas da sociedade. Crise de confiança pública, governança institucional complexa e controvérsia sobre o regime remuneratório e os chamados penduricalhos, sim, eu acho, na perspectiva do STJ. O presidente do STF afirmou que o encontro ocorre em um momento de tensão e questionamento sobre os limites da Constituição, mas disse ter confiança na atuação da magistratura. Não é obra do acaso que um dos maiores juízes deste tribunal tenha escrito uma obra seminal contra o coronelismo. Ao fazê-lo, resgatou a memória de Rui Barbosa, que sabia que a construção deste país
só poderia ser feita a partir da organização de um poder verdadeiramente nacional, um poder que colocasse a lei e a igualdade acima dos interesses particulares. A reunião faz parte das iniciativas da Presidência do Supremo para identificar e buscar soluções para os principais desafios do Poder Judiciário brasileiro. Os presidentes dos tribunais defenderam mais transparência na gestão, maior aproximação com a sociedade e o fortalecimento das instituições. Também destacaram o combate a crimes como racismo, violência de gênero e crime organizado. Segundo os participantes, a harmonização de entendimentos entre os tribunais é o principal para garantir um sistema de justiça mais eficiente e acessível. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 18h11. Na execução de crédito tributário, Fazenda não pode invocar ordem legal para recusar fiança ou seguro-garantia. Informações com Tiago Gomide. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe no dia 17 o lançamento do livro Os Crimes Eleitorais e a Proteção do Estado Democrático de Direito, estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence, José Geraldo Grossi e Sigmaringa Seixas. O evento vai ser realizado das 6h30 da tarde às 9h da noite no mezanino do edifício dos plenários, na sede do tribunal. A obra reúne estudos de juristas, magistrados e pesquisadores sobre o papel do direito penal eleitoral na defesa da democracia brasileira. Entre os temas abordados estão desinformação, violência política de gênero e o uso de ferramentas digitais nas eleições. Organizado por Ana Maria da Trindade dos Reis, Bruno Espinheira Lemos e Luiz Eduardo Calavolpe, o livro analisa os desafios trazidos pela tecnologia ao processo eleitoral e destaca a necessidade de aperfeiçoar mecanismos de proteção institucional. A publicação conta com a participação de ministros do STF e do STJ, além de juristas e advogados com atuação no Tribunal Superior Eleitoral. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Girando, vamos agora ao Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouco, a partir das 7h da noite, vai ter mais uma sessão plenária do TSE e quem está agora na sede do tribunal com a pauta de julgamentos é o repórter Fábio Ruas. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cadu. Exatamente, Cadu, sessão plenária daqui a pouco, com um total de 5 processos na pauta, só que 2 recursos se destacam porque eles têm relação com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? Então é a continuidade do julgamento desses recursos, que eles são contra decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que negou os pedidos do Ministério Público Eleitoral para cassar os diplomas do governador Cláudio Castro, do PL, também do ex-vice Thiago Pampolha, do MDB, e do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio, alérgico, o Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Eles são acusados, Cadu, de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, incluindo desvios na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ. Quando foi iniciado o julgamento, então, a relatora ministra Isabel Galotti votou pela cassação dos diplomas e também pela inelegibilidade do Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar e do Gabriel Rodrigues Lopes, que é o ex-presidente da CEPERJ. Ela também votou pela realização de novas eleições para os cargos, né, e também a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual e as novas eleições para o cargo de governador e vice. O julgamento ele vai ser retomado, então, Cadu, com o voto vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. É com você, Cadu. Obrigado, Fábio. Lembrando que você vai acompanhar essa sessão aqui em 104,7 FM Rádio Justiça. Espírito Santo abre a agenda de 2026 das Caravanas da Inovação da AGU, Advocacia Geral da União. O projeto discute soluções inovadoras para a advocacia pública. Detalhes com o repórter Ricardo Torres. O Espírito Santo abre a programação deste ano das Caravanas de Inovação, iniciativa pioneira da Advocacia Geral da União, que promete impulsionar a inovação, a transformação digital e a modernização da advocacia pública em todo o Brasil. Coordenado pelo Laboratório de Inovação da AGU, Labori,
O projeto vai ter etapas virtuais e também encontro presencial, que vai ser realizado em Vitória, nos dias 25 e 26 de março. Para o procurador federal Bruno Portela, coordenador do Labori, a expectativa é construir a maior rede de inovação da advocacia pública do país. As Caravanas de Inovação da AGU é o maior programa de inovação aberto do país, que busca promover a inovação e a transformação digital na advocacia e gestão pública, fortalecendo a cooperação entre advogados, gestores e a implementação de metodologias inovadoras, transformando a maior rede nacional de advocacia pública do país, com cooperação, integração, verticalizando soluções inovadoras em todo o Brasil. O objetivo é trabalhar capacitação, compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de serviço e resolução de problemas reais da sociedade brasileira, da gestão pública, trazendo ali a possibilidade de entregar melhores serviços públicos através de soluções inovadoras. Esta edição conta com parceria da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e de secretarias estaduais, reunindo procuradores, advogados públicos, gestores e especialistas para debater temas como transformação digital, inovação jurídica e aprimoramento das compras públicas. Criado em 2025, o projeto já passou pelo Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, mobilizando mais de 1.000 participantes, 20 instituições e selecionando 25 propostas para o desenvolvimento prático. A ideia é que, ao final dos encontros, as procuradorias estaduais e municipais criem uma relação de cooperação e aprendizado entre os órgãos, uma dinâmica que vai se repetir nos outros estados em que o projeto vai passar. O que se espera é a formação de uma grande rede nacional de inovação jurídica. As Caravanas de Inovação da AGU em 2025 cumpriu seu papel de mobilização e construção colaborativa de soluções jurídicas para desafios reais da gestão pública brasileira, promovendo a integração entre diferentes esferas de governo e o fortalecimento da cooperação federativa. Passamos pelo estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, depois fomos para o Sul, no Paraná, e chegamos no Centro-Oeste, com Mato Grosso do Sul. Ao final do ano, nós fomos para Recife, Pernambuco. Ali nós conseguimos trabalhar diversos desafios jurídicos, mais de 24 desafios jurídicos estratégicos que vão entregar melhores serviços. Tivemos oficinas presenciais, encontros virtuais, mobilizando milhares de advogados públicos durante essas 4 visitas, 4 caravanas de inovação no ano de 2025. E agora nós queremos ampliar esse hub de inovação jurídica que nós estamos construindo no maior programa de inovação aberta, em 2026, já começando a agenda de inovação no Espírito Santo. Ainda em 2026, novas etapas estão previstas em estados das regiões Norte e Sudeste, além da ampliação de parcerias internacionais com escolas de governo e organismos multilaterais. Advogados públicos, servidores do Judiciário e integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado podem se inscrever pela página das Caravanas de Inovação no portal da AGU. Da AGU, Ricardo Torres. 18 horas 18 minutos. Nós vamos agora ao Tribunal Superior do Trabalho. TST fará audiência pública sobre aumento de jornada em atividades insalubres nesta quinta-feira. Vamos às informações ao vivo com o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Olá, boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O Tribunal Superior do Trabalho vai realizar na próxima quinta-feira, dia 12, a partir das 9 da manhã, uma audiência pública para discutir a validade de uma norma coletiva que autoriza a ampliação da jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem a licença prévia da autoridade competente. A audiência foi convocada pelo relator do caso, ministro Douglas Alencar Rodrigues, para ouvir especialistas e representantes de entidades com experiência no assunto. Entre os expositores confirmados estão representantes da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Saúde, de sindicatos de trabalhadores e de entidades do setor industrial e hospitalar. Cada participante terá até 10 minutos para a apresentação. Ao final, também haverá manifestação do Ministério Público do Trabalho. A audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. Eu volto com você no estúdio. Informações ao vivo, portanto, conosco aqui no Giro pelos Tribunais, 18 horas e 20 minutos. Continuamos girando. Vamos agora ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O Judiciário Catarinense participa de evento promovido pela Organização das Nações Unidas com ênfase no enfrentamento da violência doméstica. O repórter Marcelo Fernandes chega com as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando.
A professora Andréia Giacomosi, coordenadora do projeto Espelhos, foi selecionada para integrar a delegação brasileira que participa da 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher nas Nações Unidas, como representante do setor acadêmico. O evento, considerado o maior encontro anual da ONU sobre igualdade de gênero e direitos das mulheres, ocorre de 9 a 19 de março na sede das Nações Unidas, em Nova York, com transmissão ao vivo pela Unine Web TV. O projeto Espelhos, desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Universidade Federal do Estado e outros órgãos públicos, atua no enfrentamento da violência doméstica e familiar por meio de grupos reflexivos com mulheres, encontros formativos e ações de apoio institucional. Com base em uma abordagem interdisciplinar e humanizada, o projeto busca fortalecer o acesso à justiça, promover autonomia e ampliar redes de proteção, aproximando a academia, o sistema de justiça e a sociedade civil para qualificar o atendimento e as políticas públicas voltadas às mulheres. Desde o dia 9 de março, a professora Andréia participa oficialmente da programação da 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher das Nações Unidas, que reúne estados, membros, organizações da sociedade civil, ativistas, jovens, setor privado e representantes da academia. Ao longo de 10 dias, estarão em foco discussões e recomendações sobre o tema garantir e reforçar o acesso à justiça para todas as mulheres e meninas. Investir também no fortalecimento de organizações femininas responsáveis pelo fortalecimento de organizações de gênero responsáveis por impulsionar reformas, apoiar sobreviventes e ampliar o uso da tecnologia e de dados para aprimorar a eficiência das leis, combater vieses algorítmicos e enfrentar a violência e o abuso online. É isso então, Cadu. Eu volto com você aí nos estúdios em Brasília. Marcelo Fernandes com as informações ao vivo de Santa Catarina, e a gente continua girando. Lembra aquela informação que nós chamamos no início do programa? Pois é, nós vamos saber as informações agora. Justiça de Mato Grosso confirma a indenização à mulher que teve conta digital aberta sem autorização. Os detalhes ao vivo com o repórter Léo Oliveira. Boa noite. Boa noite, Cadu e ouvinte que acompanha a Rádio Justiça. É isso mesmo. Uma instituição financeira foi condenada a pagar R$8 mil por danos morais a uma consumidora que teve uma conta digital aberta de forma fraudulenta no nome dela. A decisão é da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve a sentença de primeira instância. O caso é o seguinte, Cadu. A mulher descobriu a existência da conta sem nunca ter solicitado a abertura. O cadastro foi usado por terceiros para aplicar golpes, o que levou à abertura de um inquérito policial por estelionato, ao bloqueio de valores. O banco alegou que seguiu protocolos de segurança com envio de documentos e validação por biometria facial e afirmou que a fraude seria responsabilidade de terceiros. Só que a relatora do caso destacou que instituições financeiras respondem por falhas na prestação de serviços. No processo, o banco apresentou apenas fotos e registros internos, sem contrato assinado ou comprovação segura da validação biométrica. Para a Justiça, a falta de comprovação da contratação e o fato da consumidora ter envolvida em investigação policial confirmam dano moral, já que a situação ultrapassa mero aborrecimento. É isso, Cadu. Volto com vocês no estúdio. Boa noite. 18h24. Agradecendo ao Léo aqui pela participação. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Giro pelos Tribunais. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM.
Às 18 horas e 26 minutos estamos de volta. Você também pode acompanhar o Giro pelos Tribunais ao vivo pela internet. Anote aí, é o site radioetvjustiça.jus.br. Justiça Mineira decide que guarda de pet não é direito de família. As informações com a repórter Lígia Matos. Um ex-casal buscou ajuda na justiça para definir com quem ficaria a tutela da cachorra dos dois. O juízo de primeira instância definiu que a guarda fosse compartilhada. O homem afirmou que a decisão atendia aos interesses do animal e que sempre teve comportamento amoroso e cuidadoso com a pet. Já a mulher defendeu a necessidade de reforma da sentença e relatou ter informações de que o ex-marido praticou possíveis maus-tratos contra o animal e argumentou que ele usava a cachorra para manipulá-la. Por isso, ela entrou com recurso. Ao analisar o processo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que disputas por animais de estimação após o divórcio não devem ser tratadas como guardas de filhos, mas sim como uma questão de propriedade e posse. Os desembargadores da 8ª Câmara Civil Especializada anularam a decisão anterior que obrigava o compartilhamento da cadela, entendendo que animais, juridicamente, ainda são vistos como bens, apesar do afeto envolvido. O entendimento da relatora, desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, é de que casos envolvendo animais de estimação estão inseridos no contexto do direito de propriedade das coisas, mesmo que se tenha em conta o intenso afeto nutrido pelos tutores em relação aos animais, considerados seres sencientes. A decisão está sujeita a recurso. O processo tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Lígia de Matos. Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados assinaram um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça para a modernização do Judiciário. Repórter Fernanda Porto. A solenidade de assinatura do acordo foi realizada na manhã desta terça-feira no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. Todos os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal firmaram cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça para ampliar a implementação de novas tecnologias no sistema de justiça, como destacou o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin. O objetivo desse fundo é nítido: modernizar e agregar tecnologia da informação aos serviços prestados pelo CNJ, às instituições, ao cidadão e à cidadã. Isso significa aplicar recursos em inovação, segurança cibernética e capacitação em tecnologia da informação, incluindo a participação de magistrados e magistradas, servidores e servidoras em atividade de formação e intercâmbio de boas práticas. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 18 horas e 29 minutos, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que as visitas feitas pelos advogados ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Penitenciária Federal de Brasília, não sejam monitoradas ou gravadas. A defesa do banqueiro pediu ao STF autorização para visitas diárias dos advogados a Vorcaro, sem necessidade de agendamento. Além disso, solicitou acesso à unidade prisional com o processo e que os advogados possam fazer notas por escrito das conversas com o cliente. Pelas regras do Presídio Federal, todas as visitas aos presos costumam ser gravadas e monitoradas. Apesar disso, o ministro André Mendonça entendeu que o atendimento entre advogado e cliente é uma exceção a essa regra. Inventários extrajudiciais em Minas crescem quase 50% nos últimos 4 anos. As informações com Leonardo Patrus. Boa noite, Leonardo. Oi, Cadu, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Justiça. A modalidade tem facilitado o acesso aos serviços e agilizado os processos consensuais. São os inventários extrajudiciais. Dados do Colégio Notarial do Brasil mostram que a realização de inventários extrajudiciais cresceu quase 50% em Minas Gerais nos últimos 4 anos. Para o Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho, a modalidade otimiza o trabalho jurisdicional, removendo do sistema processos que não apresentam conflito real, permitindo assim que os magistrados foquem em demandas complexas e litigiosas. Ainda de acordo com o magistrado, a arrecadação do Estado também é impactada, uma vez que para a lavratura do inventário é necessária a declaração do imposto sob transmissão, causa mortes e doação, além do recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, que contribui para a modernização e o aprimoramento do sistema de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Leonardo Patrus.
O Juizado da Infância e Juventude, na área de políticas públicas e execução de medidas socioeducativas, realizou nesta terça-feira mais uma etapa das audiências concentradas nas unidades de internação da capital. Detalhes com João Paulo Penaforte, do TJ do Amapá. Os trabalhos acontecem no núcleo de medida socioeducativa de semiliberdade, a chamada Casa de Semiliberdade, na capital amapaense, Macapá. Ao todo, 7 audiências estão previstas e serão realizadas ao longo de 3 dias de programação. A divisão busca garantir uma análise cuidadosa de cada caso. A iniciativa é conduzida pelo juiz titular da unidade, Marcos Quintas, e tem como objetivo reavaliar as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que cumprem internação ou semiliberdade, levando em conta a evolução individual de cada jovem. Durante as audiências, as decisões podem resultar na manutenção, substituição ou na extinção da medida. O processo conta com a participação do Ministério Público do Amapá, da Defensoria Pública do Estado, da equipe técnica responsável pelo acompanhamento dos adolescentes e também dos familiares. O juiz Marcos Quintas explicou a dinâmica dos trabalhos nesta semana. Segundo o magistrado, as audiências são momentos de reavaliação. Ele destacou que a qualidade da análise é tão essencial quanto a rapidez das decisões. Por isso, é necessário ouvir com atenção cada adolescente, sua família e a equipe técnica, para que a decisão judicial reflita a realidade e as possibilidades de reinserção social de cada jovem. A defensora pública Camila Batista, que participa das audiências, também ressaltou a importância do acompanhamento jurídico individualizado. Segundo ela, a Defensoria Pública atua para garantir que os direitos dos adolescentes sejam respeitados em todas as etapas do processo e para assegurar que a medida socioeducativa cumpra sua função pedagógica, possibilitando que esses jovens tenham condições reais de retomar suas vidas com dignidade. As audiências concentradas seguem o provimento número 118, de 29 de junho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação trimestral das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em situação de internação. A iniciativa permite ao Judiciário acompanhar de perto o desenvolvimento desses jovens e contribuir para a construção de caminhos mais adequados para a reinserção social. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penaforte. E o Tribunal de Justiça de Roraima adere à campanha A Violência Não Mora Aqui. A iniciativa, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, mobiliza tribunais de todo o país no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Juliana Soares. A violência não pode fazer parte de nenhum lar. Com essa proposta, o Conselho Nacional de Justiça promove, em março, a campanha A Violência Não Mora Aqui, uma ação nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa convida os tribunais a atuarem na prevenção, na identificação de casos e na proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade, além da responsabilização dos agressores, orientando sobre como reconhecer os diferentes tipos de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. A campanha apresenta uma rede de apoio disponível, mostrando como o sistema de justiça funciona desde o registro da ocorrência até a concessão de medidas protetivas. Alinhada ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, a ação destaca que a violência gera consequências legais. Do Tribunal de Justiça de Roraima, para a Rádio Justiça, Juliana Soares. O Giro pelos Tribunais faz um rápido intervalo e volta em instantes. Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. 18h36, STF suspende medidas federais que possam interromper serviços de saúde no Piauí. Repórter Judite Aragão. O ministro Flávio Dino suspendeu qualquer medida adotada por órgãos federais que possam impedir a continuidade dos serviços estaduais de saúde no Piauí. A ação foi proposta pelo governo do estado, que afirma estar sendo alvo de fiscalizações por órgãos federais de controle sobre recursos próprios ou valores repassados pela União na modalidade fundo a fundo.
Segundo o governador, após a transferência, esses valores deixam de ter natureza federal e passam a integrar definitivamente o patrimônio estadual. O governo sustenta que instituições como a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal no Piauí estariam tratando como federais qualquer verba aplicada pelo Estado na área da saúde. O argumento seria o de que as ações e os serviços integram o Sistema Único de Saúde. Entre as medidas implementadas, o governo cita a suspensão da execução de contratos administrativos, o desligamento imediato de agentes públicos de funções, além da instauração de inquéritos policiais sigilosos e do acionamento da Fazenda Pública Estadual perante a Justiça Federal. O ministro Flávio Dino verificou que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Em relação aos argumentos jurídicos apresentados pelo governo piauiense, o relator lembrou que a segunda turma do STF tem precedente, no sentido de que a competência para o julgamento de crimes envolvendo desvios de verbas transferidas pela União, quando incorporadas definitivamente aos cofres públicos estaduais ou municipais, é da Justiça Estadual. Além disso, segundo o ministro, o Estado demonstrou o risco à continuidade dos serviços de saúde. A liminar, que já está valendo, será submetida à confirmação pelo plenário da Corte. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. E nós voltamos ao Amapá, onde a comarca de Oiapoque condenou o município por pagamento incorreto de terço de férias a professor. As informações do Tribunal de Justiça do Amapá com João Paulo Penafort. A primeira vara de competência geral da comarca de Oiapoque reconheceu o direito de um professor da rede municipal de receber o adicional de 1/3 de férias calculado sobre a totalidade dos 60 dias de descanso anual previstos no Estatuto do Magistério Municipal. A decisão é do juiz Heraldo Costa, que atuou no caso como juizado especial da Fazenda Pública. No processo, o servidor informou que o município de Oiapoque pagou o adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias de férias, apesar de a Lei Municipal número 343 de 2010 assegurar 60 dias de férias anuais aos profissionais do magistério em efetiva regência de classe. Ao analisar o caso, o magistrado considerou que a legislação municipal não faz distinção entre férias e recesso escolar. A sentença destaca que o artigo 36 da Lei Municipal número 343 não utiliza a expressão recesso nem divide o período de afastamento em parcelas com naturezas jurídicas diferentes. Dessa forma, os 60 dias devem ser considerados integralmente como férias. Com esse entendimento, a decisão também aponta a incompatibilidade entre a Constituição Federal e o artigo 37 da mesma lei municipal, que limita o pagamento do adicional de férias à remuneração correspondente a 30 dias. A sentença declara o direito do autor ao recebimento do terço constitucional, calculado sobre a integralidade dos 60 dias de férias anuais previstos na legislação municipal, afastando a limitação estabelecida na norma local por violação à Constituição. O juiz determinou que o município de Oiapoque pague as diferenças do adicional de férias não quitadas entre os períodos aquisitivos de 2020 a 2024. A decisão estabelece ainda que somente podem ser cobrados os valores referentes aos últimos 5 anos, contados a partir de 4 de junho de 2020. A apuração dos valores será realizada por meio de cálculo aritmético simples, a ser apresentado pela parte autora na fase de cumprimento da sentença. Sobre as parcelas incidirão correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, acumulada mensalmente desde o vencimento de cada parcela até o pagamento efetivo, conforme previsto na Emenda Constitucional número 113 de 2021. Na decisão, o magistrado também afastou a cobrança de custas e honorários advocatícios. A medida segue o que estabelece a Lei nº 9.099, de 1995, aplicado ao caso em razão da atuação do juízo como juizado especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153 de 2009.
Após o trânsito em julgado da decisão, o juízo determinará a intimação do autor para apresentação da planilha com os cálculos dos valores devidos. Do Tribunal de Justiça do Amapá para a Rádio Justiça, João Paulo Penafó. Na área de educação para direitos humanos, um estudo mostra que histórias em quadrinhos, os gibis, podem ajudar no debate racial em sala de aula. Confira na reportagem de Neto Costa. Uma professora universitária desenvolveu um estudo que indica que as histórias em quadrinhos podem provocar reflexões sobre questões étnico-raciais na formação de professores e alunos, fortalecendo a educação antirracista. A autora do estudo é a professora Fernanda Pereira da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Ela acredita que as HQs têm o poder de atrair as pessoas para essa discussão. A tese de doutorado da professora Fernanda tem o título Cotidiano, Escola e Graphic Novel, o papel da mídia no fortalecimento da educação para relações étnico-raciais. Ela realizou um trabalho de campo em um colégio estadual com os alunos do segundo ano do ensino médio, dos quais a grande maioria, 95%, eram negros, e constatou que as escolas abordam o tema do racismo somente em novembro, mês da consciência negra, mas deixam de falar no assunto no resto do ano, enquanto os alunos vivenciam situações de racismo e discriminação cotidianamente. A antropóloga Beatriz Moura defende que a formação antirracista deve ser contínua e não pontual. Quando se fala em estudo de história da África, afro-brasileira e indígena no currículo de formação dos estudantes da educação básica, a gente está falando de uma formação continuada, de uma educação que precisa ser o ano inteiro para a conscientização da história dessa população e para práticas antirracistas. Quando a gente concentra essas iniciativas só no mês de novembro, a sinalização não é positiva, né? Então, essas iniciativas como a HQ, por exemplo, né, o uso de histórias em quadrinhos, ajuda a gente a diluir esse conteúdo ao longo do ano e fazer com que os estudantes percebam que a discussão sobre combate ao racismo, enfrentamento ao racismo, as formas de discriminação não são restritas a um período do ano, mas precisam fazer parte do cotidiano, tanto da formação quanto da convivência desses estudantes nas escolas e em sala de aula. Em 2018, o governo federal lançou HQs com os heróis negros Carolina Cumbi e Angola Janga no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. O material foi bem avaliado pela professora Fernanda Pereira da Silva, que incentiva a sua adoção. A Lei 10.639 de 2003 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Porém, segundo pesquisa dos institutos Geledés e Alana, a lei não é cumprida em 71% dos municípios brasileiros. A advogada Patrícia Guimarães, especialista em direito de família e minorias, defende a legislação e diz que a cobrança da implementação dela deve ser também da sociedade. A lei ela não faz uma diferenciação de como será aplicado esse estudo em sala de aula. E eu acho bem louvável essa ideia dos quadrinhos, porque é algo que criança, adolescente e muitos adultos também gostam. Não ofende de forma alguma a lei vigente. Acredito que deveria ser adotado por outras escolas, até porque nós temos um problema muito grande. Nós temos uma lei vigente que impõe às escolas falar sobre a questão racial, mas não é dito. Nós temos uma lei que fala que tem que ser colocado, que tem que ser estudado, mas nós não temos uma lei que pune caso não seja. Infelizmente. Então, o que a gente tem a fazer é cobrar com que essa lei ela seja cobrada, não só pelos juristas, mas pela própria sociedade. Nesse contexto, as histórias em quadrinhos constituem uma ferramenta importante para que o debate sobre racismo seja amplificado, já que trazem leveza e, ao mesmo tempo, conseguem trabalhar o tema com profundidade, devido aos recursos visuais e à organização textual que facilitam a leitura da criança, do adolescente e também dos adultos. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Às 18h46, vamos para mais um intervalo e o Giro pelos Tribunais volta já.
Você está ouvindo Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Voltamos a apresentar Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Em Brasília, 18h47. Entrevista. Uma instituição bancária não indenizará homem que perdeu R$90 mil em golpe do amor. O magistrado reconheceu a culpa exclusiva da vítima e afastou responsabilidade da instituição financeira. Vamos conferir a entrevista de Marcelo Della Libera sobre o assunto. A Justiça de São Paulo decidiu que um banco não deve indenizar um cliente que perdeu mais de R$90 mil no chamado golpe do amor, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima nas transferências realizadas. Quem explica como funciona esse tipo de fraude, quais os cuidados que podem evitar novos casos, é a advogada especialista em direito bancário, Keline Nunes. Seja bem-vinda à Rádio Justiça, doutora Keline. Para a gente começar, o que caracteriza o chamado golpe do amor? O golpe do amor, ele é caracterizado por uma vítima que ela se encontra vulnerável e iludida por uma pessoa, né, que aplica esse golpe, falando que está apaixonado, falando que ele se encontra em uma relação amorosa, mas veja bem, eles nunca se encontraram. Então, o golpe do amor, ele se caracteriza por um relacionamento virtual. E, normalmente, o golpista, ele faz diversas declarações iniciais para que a pessoa, a vítima, fique iludida. E assim começa o golpe. Agora, nesse caso julgado que a gente está falando aqui, o que levou ao reconhecimento da culpa exclusiva da vítima? Bom, nesses casos, Marcelo, nós temos 3 vertentes aí para os entendimentos jurisprudenciais, os entendimentos da justiça. O primeiro entendimento é quando a culpa é realmente exclusiva da vítima, quando ela mesmo, com todos os mecanismos ali do banco, com toda a segurança do banco, com todos os tipos de alerta, mesmo assim a vítima não se atentou, a vítima não prestou atenção, a vítima desconsiderou os alertas do banco, né, ali, os mecanismos de segurança. E mesmo assim, o banco fornecendo toda a segurança, a vítima passou por cima. Então, ali se caracteriza a culpa exclusiva da vítima, porque o banco, claro, tem o dever de fornecer toda a segurança. Esse seria o primeiro entendimento para um julgado. O segundo entendimento seria ali a culpa exclusiva do banco, quando o banco ele realmente não ativa os seus mecanismos de segurança. E o terceiro é quando a vítima e o banco falham naquela situação. Nesse caso, o juiz entendeu que mesmo com os mecanismos de segurança do banco, a vítima passou por cima. Então, a culpa é exclusiva dela. Do ponto de vista jurídico, então, em que situações a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes como essa? Bom, primeiro ponto, quando o consumidor, o correntista, aquele consumidor dos serviços do banco, que é a parte vulnerável, conforme o artigo 4º do CDC, quando o banco não fornece, não se atenta e não ativa os seus mecanismos de segurança, como, por exemplo, verificar uma transferência anormal da conta bancária daquela vítima. Uma vítima nunca fez transferências bancárias acima de R$5 mil. Em um golpe, a vítima, em um certo dia, transfere 10, 15, 20 mil reais em um único dia e o banco não ativa o seu mecanismo de segurança, um alerta, um bloqueio da conta, um bloqueio do cartão. Então, aí sim, a falha totalmente na segurança do banco, na prestação de serviço do banco, o que caracteriza a responsabilidade dele. A legislação vai tratar, então, dessa questão quando as transferências são feitas de forma voluntária pelo próprio cliente? Então, não temos ainda nenhuma legislação que trata exclusivamente disso. Claro, vai da análise jurídica de cada caso.
Mas quando o banco ele realmente ele não ativa o seu mecanismo de segurança, aí sim há falha. Mas quando o cliente ele passa, o consumidor que é o vulnerável, ele passa por cima de toda a eficiência do banco, de todos os alertas, aí sim há falha também do consumidor, que foi o entendimento desse juiz, né? Ele entendeu que a culpa foi exclusiva da vítima. E por que foi a culpa exclusiva dela, Marcelo? Durante um longo período, ela realizou diversas transferências. Não foi uma única transferência de R$90 mil, foram diversas. Então, mesmo que a culpa tenha sido uma parte do banco, ela poderia ter se atentado ali à situação e ela não teve esse alerta, porque o consumidor, por mais que seja vulnerável, ele precisa também se atentar aos detalhes de uma situação de golpe. Doutora Queline, como é que está o status desse tipo de golpe atualmente? As pessoas estão mais conscientes em relação a esse tipo de golpe e outros similares e estão se protegendo mais? E quais são os sinais, né, que podem indicar que a pessoa está diante de um golpista desse tipo? Marcelo, a verdade é que os golpes vêm crescendo de uma forma exponencial. Hoje, todos os dias tem um golpe diferente. Conforme a tecnologia aumenta, algum tipo de golpe aumenta também. Todos os tipos, né, na verdade. Então, assim, no ano de 2025, o sistema bancário do Brasil, né, as instituições financeiras gastaram mais de 5 bilhões com mecanismos de segurança contra golpes. E para você ter ideia, hoje mesmo, no banco que eu uso, eu recebi hoje 5 mensagens de alertas contra golpes. Então, com isso, traz sim mais conscientização, mais informação ao consumidor. O CDC ele fala que o fornecedor é a parte que deve ali realmente fornecer as informações claras ao consumidor, que é a parte vulnerável. Então, esse dever de proteger, de informar, de garantir a segurança é do banco. E sim, conforme os golpes vêm aumentando, as informações também vêm aumentando. Então, eu creio que a população está mais atenta sim aos golpes bancários. É um crescente, né, em todos os aspectos. Agora, existe alguma forma de tentar recuperar o dinheiro depois que a fraude é percebida? Não como nesse caso, que a pessoa transferiu recorrentemente valor ao golpista, né? Mas, por exemplo, realmente foi um golpe, a pessoa, sem querer, transferiu um dinheiro. Tem como recuperar, ou pelo menos tentar recuperar? Marcelo, quando o golpe ele é algo pontual, um dia eu transferi um valor X para uma conta de um golpista, se torna mais fácil de recuperar. No momento, é o que eu trago ali em todas as minhas orientações, imediatamente caiu em um golpe bancário, entra no seu aplicativo ou ligue diretamente no número oficial do banco e faça uma contestação, onde você vai relatar o ocorrido e pedir para que o banco bloqueie imediatamente aquele valor transferido àquela conta bancária golpista. Então, e também imediatamente realizar um boletim de ocorrência. Mas, Marcelo, o que vem ocorrendo, principalmente no golpe do amor, é o longo período de várias transferências bancárias para um golpista. E imediatamente aquele golpista ele se desfaz desses valores daquela conta bancária. Então fica mais difícil conseguir resgatar esses valores de golpes. É por isso que as ações judiciais hoje em dia estão sendo com mais eficácia, né, contra os bancos. Porque contra o golpista, para tentar recuperar um valor, fica quase impossível hoje em dia. Assim que entra o valor do golpe, eles já retiram das contas bancárias. Muito bem, nós falamos aqui de um caso em que a justiça afastou a responsabilidade do banco, no caso do chamado golpe do amor, ao reconhecer a culpa exclusiva do cliente nas transferências feitas a esse golpista. Nós conversamos com a advogada especialista em direito bancário, Queline Nunes. Doutora Queline, muito obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, e estarei sempre aqui à disposição.
Agora são 18 horas e 56 minutos. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre rejeitou o argumento da mãe que alegou ter ocorrido discriminação por sua vulnerabilidade social, mas a Justiça entendeu que houve abandono prolongado e ausência do vínculo e manteve a destituição do poder familiar. Vamos conferir a matéria de Emanuele Falqueto. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre manteve a perda do poder familiar de uma mãe em relação à filha adolescente por conta de abandono prolongado que contribuiu para a não formação de vínculo afetivo entre elas. O relator do caso, que corre em segredo de justiça, foi o desembargador Júnior Alberto. O magistrado votou por rejeitar o recurso apresentado pela genitora da adolescente. A apelante alegou que não foram esgotadas todas as tentativas de reintegração familiar, que houve discriminação por deficiência psicossocial e vulnerabilidade social. Contudo, tais argumentos foram negados. Em seu voto, o relator explicou que há previsão legal para proibir a destituição do poder familiar por motivo exclusivo de pobreza. Contudo, no caso, foi evidenciado o abandono prolongado. Além disso, foi discorrido sobre a ausência de vínculo entre a adolescente e a genitora. A jovem foi ouvida no processo e afirmou querer permanecer com a família substituta. Então, diante de tais elementos, o desembargador manteve a sentença que destituiu o poder familiar da mãe. Júnior Alberto escreveu: a vedação de destituição por motivo exclusivo de pobreza não impede a medida quando evidenciada negligência e abandono que transcendem a mera carência material. A consolidação de vínculo socioafetivo com família substituta, aliada à inexistência de laços afetivos com a genitora biológica, justifica a manutenção da destituição do poder familiar. Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, Emanuele Falqueto. 18h58, o giro pelos tribunais de hoje vai ficando por aqui. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha. A produção, Ana Cláudia Possati e João Paulo Bezerra. Edição e redação, Camila Rodrigues. Trabalhos técnicos, Marcelo Ferreira. O giro pelos tribunais é editado em colaboração com as assessorias de comunicação da Justiça. Uma produção da Rádio Justiça, sob a coordenação de Marcela Luiza. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco, sessão do Tribunal Superior Eleitoral e a Voz do Brasil você acompanha logo mais a partir das 9 da noite. A Rádio Justiça apresentou Giro pelos Tribunais. Rádio Justiça, Brasília. 104,7 FM. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Há 22 anos, amplificando a voz do Poder Judiciário. Sessão plenária. Todas as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas ao vivo pela Rádio Justiça, quartas e quintas à tarde, e também convocações extraordinárias. Sessão plenária. No site da Rádio Justiça, você encontra o arquivo recente de áudio para download. Acesse www.radioitvjustiça.jus.br. Mais conteúdo e informação para você em todas as redes sociais. Rádio e TV Justiça juntos. Siga a gente e acompanhe as entrevistas, podcasts, programas especiais e as principais decisões do Judiciário Brasileiro. Anota aí, @Rádio e TV Justiça. Estamos no Spotify, no Instagram e no YouTube. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Hoje, excepcionalmente, a Voz do Brasil será veiculada às 21 horas. Sessão plenária. A partir de agora, a Rádio Justiça transmite ao vivo a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral.
Agora são 19h01. Muito boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. Está no ar mais uma edição da sessão plenária do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Você acompanha a nossa transmissão em 104,7 FM ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Também é possível nos acompanhar pelo aplicativo TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular, ou ainda pelo site radioetvjustiça.jus.br. O nosso canal do YouTube é o Rádio e TV Justiça e você também pode usar o aplicativo TuneIn para acompanhar nossa programação de qualquer lugar do mundo. Hoje é dia 10 de março de 2026. Temos os trabalhos técnicos de Marcelo Ferreira e a participação de Rafael Lage, advogado especialista em direito eleitoral, a quem eu cumprimento pela disponibilidade, pela colaboração e agradecendo por estar ao vivo conosco, portanto, aqui na Rádio Justiça. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Rafael, antes de começarmos a nossa conversa, eu vou chamar uma reportagem aqui que tem o resumo dos processos em perspectiva de julgamento hoje, um total de 5 processos. E entre os destaques estão 2 recursos que envolvem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e outros investigados por suposto abuso de poder político e econômico nas eleições gerais de 2022. Informações com o repórter Estevam Furtado. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve continuar, na sessão desta terça-feira, o julgamento de 2 recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que negou os pedidos do Ministério Público Eleitoral para cassar os diplomas do governador do estado, Cláudio Castro, do PL, do ex-vice Tiago Pampolha, do MDB, e do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, a Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Eles são acusados de supostamente terem praticado abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, incluindo desvio na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ. A então relatora do caso, ministra Isabel Galotti, havia votado pela cassação dos diplomas e pela inelegibilidade de Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, ex-presidente da CEPERJ. No voto, a ministra também determina a realização de novas eleições para os cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual. O julgamento será retomado com o voto vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Do TSE, Estevam Furtado.